É visível que o mundo ele está extremamente polarizado. É uma estratégia de guerra, né, que é dividir para conquistar. Cria-se narrativas para colocar heterossexuais contra homossexuais, branco contra negro, sulista contra nortista, uma religião contra outra, e a esquerda contra a direita e por aí vai. O respeito às diferenças de opiniões ela deve existir. Isso é respeito e democracia. Eu quero ser respeitado como cristão por aquilo que eu defendo, mas eu preciso respeitar também. Só que respeitar não significa concordar ou aceitar alguma coisa. Eu acredito que a polarização mais forte nos últimos tempos aqui, com certeza seja a ideologia política da direita e esquerda. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo que é impossível você ser um cristão de verdade, seja evangélico ou católico ou suas variantes como os Mormons, Testemunhos de Jeová, católico ortodoxo, até os maçons, né? Ou qualquer outra crença que use a Bíblia como sua base e ainda assim você ser de esquerda. Afinal, a Bíblia, ela deveria, né, pelo menos, ser o nosso manual, a nossa base de fé. Então, se existe algum cristão aí que não tem a sua Bíblia como base, ele não é um cristão de verdade. Antes de tudo, eu vou falar aqui para vocês alguns pontos, algumas coisas que a esquerda ela prega e defende. Se um regime de extrema esquerda ela for implantado num país, ele vai ser socialista ou comunista. Então isso significa que nós seremos iguais a países como Cuba, Venezuela, China e Coreia do Norte. A esquerda ela defende o controle total do Estado sobre as pessoas. Então não obedecer às suas regras façam que sejamos presos, exilados ou pior. A esquerda ela defende a legalização das drogas, defende o aborto, ela é contra a propriedade privada, ou seja, nós não temos nada, tudo é do Estado. Uma das frases de Mussolini fala assim: tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. O mais engraçado é que os esquerdistas, né, eles costumam chamar quem pensa diferente deles de fascista. Mas os ideais fascistas, como aqui de Mussolini, são mais parecidos com eles do que conosco. A esquerda também ela é totalmente contra a religião, principalmente a cristã. E isso porque o cristianismo ele defende o que é totalmente oposto ao que a esquerda defende, o que ela prega. Karl Marx, que foi um dos pais do comunismo, certa vez ele disse assim: a religião é o ópio do povo. Ele comparava a religião como se fosse uma droga que deixava as pessoas presas em ilusões fantasiosas e pregava a total destruição de qualquer crença que não fosse imposta, adivinhe pelo quê? Pelo Estado. Na China, por exemplo, os pastores eles são obrigados a falar em cima do púlpito o que o governo manda. Caso contrário, bom, acho que você já pode imaginar o que acontece com eles, né? A esquerda defende que os seus filhos, na verdade, eles não são seus filhos, né? Eles pertencem ao Estado. É dever do Estado doutriná-los e moldá-los ali na ideologia comunista. E como que isso é feito? Nas escolas. É por isso que a maioria dos professores de escolas aí, no ensino fundamental e médio e faculdades são todos de esquerda. Vocês, como pais, não podem doutrinar os seus filhos com base nas suas crenças e nas suas experiências. Tem que ser as crenças do Estado. Durante o contragolpe do regime militar no Brasil nos anos 60, que impediu, na época de o comunismo tomar o poder, fez com que os comunistas fossem escorraçados do meio político, banidos. Então, eles se infiltraram ali dentro da educação e da cultura. Por isso que nas escolas hoje elas são dominadas pela esquerda e no meio cultural, então, nem se fala. É só ver a maioria dos artistas, né, que tem por aí, jornalistas, redes de televisão, estão loucos, doidinhos para que o Molusco volte, o Lula volte ao poder. E para concluir, a esquerda ela ainda defende a total destruição da família tradicional, né, ou seja, a união entre o homem e uma mulher, e a monogamia, né, que é a relação de um homem com uma mulher. Para eles o relacionamento pode ser, é estimulado a ser aberto, né? Aberto.
Um homem com mais mulheres, mulher com mais homens, homem com homem, mulher com... Você entendeu o que eu quis dizer, né? Esses são só alguns dos temas sobre a esquerda. Não tem como eu estender mais aqui, colocar outros pontos, senão o vídeo ficaria enorme. Agora, olha só, o que a Bíblia ela defende em se tratando desses mesmos temas que eu acabei de falar aqui? Bom, para começar, a Bíblia ela é pró-vida. Antes de formá-lo, no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Não matarás. Esses são só alguns versículos que mostram que Deus já tinha um plano para cada um de nós, mesmo antes do nosso nascimento, e sem contar também que ele é totalmente contra matar um ao outro. E esses versículos que estão aqui são outros tantos que também corroboram com essa ideia. A Bíblia ela também é contra os vícios. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Ai dos que levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Além desses que eu acabei de falar, depois você pode ler esses outros aqui também que estão na tela. Só que é claro que a Bíblia ela foi escrita há milênios atrás. E não havia naquela época as drogas com os nomes que nós conhecemos hoje, né? Mas o vício, em geral, ele é comparado na Bíblia com a idolatria. Não tem também na Bíblia nenhum lugar que defende que os nossos bens e propriedade pertencem a uma outra pessoa ou a um sistema, terceirizando nossas bênçãos para outra pessoa. O que Deus dá é de posse de cada um de nós. Tem milhares de versículos e passagens bíblicas sobre essas bênçãos, mas depois você dá uma olhadinha lá em Deuteronômio 28, que você vai ver o quanto que Deus ele quer abençoar cada pessoa de forma individual. E a minha bênção é minha bênção e não do Estado. Já quanto a um relacionamento aceitável na Bíblia, é entre um homem e uma mulher. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Um casal, um homem e uma mulher, não com mais participantes, né, digamos assim, integrantes desse relacionamento. E também esse versículo está relacionado à questão da homoafetividade, assim como está registrado aqui nessas seguintes passagens que estão aqui, né? Você pode dar uma pausa aí no vídeo e aí você pode ler todas elas aí com mais calma. Esse último tópico é muito polêmico, então não quero me estender muito nele, mas esse comportamento ele foi a razão pela qual as cidades de Sodoma e Gomorra elas foram destruídas e muito provavelmente será uma das causas da destruição dessa era e dessa geração também. Pecado é pecado, né, entre tantos outros. O problema não é o pecar, o problema é permanecer no pecado e tentar transformá-lo em algo comum e que deve ser imposto e aceito pela maioria das pessoas. Então, se você é realmente um cristão de verdade, é impossível você concordar com essas pautas e essas ideologias. Não é possível, não tem como ser cristão e de esquerda. Essas duas ideias não têm como coexistir. E se você frequenta uma igreja onde os líderes e os pastores defendem essas pautas da esquerda, cai fora que é laço. Bom, enfim, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, tenha sido claro e simples para que você entenda. Eu peço que você compartilhe ele com o máximo de pessoas que você puder. Tá bom? Espero você aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau.